o fruto e os frutos. Como assim, pastor? Não é tudo a mesma coisa? Aparentemente sim. Aparentemente parece ser tudo o mesmo. Mas a Bíblia fala de um fruto. Ela fala de um fruto em Gálatas. E Jesus fala em João dos frutos. Então existe o fruto e os frutos. E meditando nisso, eu queria ler um texto para nós dar aqui largada sobre esse tema. Enquanto você abre a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 16. Enquanto eu estava meditando sobre isso, eu escrevi uma frase. E o que eu escrevi foi: o fruto, ele revela quem eu sou em Cristo. Agora, os frutos que são produzidos através de mim e por mim em Cristo, eles são o extrato de quem eu sou em Deus. Então o fruto, ele revela quem eu sou. Os frutos, eles manifestam quem eu sou em Deus. Em Mateus capítulo 7, já nós vamos estar desvendando isso daqui através da palavra de Deus. Em Mateus 7,16 diz assim, Mateus capítulo 7 e versículo de número 16. Jesus diz: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos, aqui está falando no plural também, pelos seus frutos os conhecereis. Ponto final. Então, como eu disse no início, o fruto que está lá em Gálatas, onde a Bíblia nos fala, ele revela quem eu sou. Lá não fala frutos, lá fala no singular. A palavra, vamos ler lá, já para aproveitar e dar a largada aqui, só para nós trazer essa introdução. Gálatas capítulo de número 5, deixa eu ver aqui. Capítulo 5 e versículo 22. Olha só. Gálatas 5, 22. A Bíblia diz: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e assim vai. Aqui a Bíblia não está falando de vários frutos, aqui a Bíblia está falando de um fruto do Espírito, aonde este fruto tem os seus atributos, né? E se usa muito a ilustração de uma fruta, né? Quando você enxerga uma bergamota, dentro dela existe o quê? Os atributos, cada gomo representa um desses atributos. Então, o fruto é um, mas quando nós lemos lá em Mateus 7, está falando dos frutos
que existem árvores que dão bons frutos e árvores que dão frutos maus. E os frutos bons são as boas obras que nós manifestamos com Cristo aqui na terra. Agora, os frutos maus seriam o quê? Os maus testemunhos que, infelizmente, envergonham o Evangelho. E aí nós damos a largada agora, falando do fruto que representa a pessoa, o amor, os seus atributos que essa pessoa carrega por causa de Cristo nela, por causa do Espírito, por isso que se chama o fruto do Espírito, e Espírito em letra maiúscula, isso é o Espírito de Deus. Então, fala da pessoa. Agora, os frutos fala das obras que nós manifestamos através do nosso testemunho. Vamos lá, pastor Israel, o que você tem para me dizer? Se vocês não falar, eu vou pregar aqui. Amém. Deixa Deus te usar. Boa noite a todos. Eu acho que é uma das dúvidas que a maioria das pessoas tem, né? É identificar que o fruto do Espírito, ele não são os frutos que João pede, né? Em João 15 fala, né, que os ramos ligados na videira gerarão muito fruto, né? Mas não fala do fruto do Espírito. Mas nós temos que ter, né, o fruto do Espírito para gerar, né, como o senhor falou, para gerar bons frutos. A minha pergunta no início foi, né, antes quando nós estávamos aqui, é sobre quais são os bons frutos, né? O que são bons frutos? Porque a Bíblia não diz, né, vai lá e faz isso, aquilo outro, porque isso é um bom fruto. Mas a Bíblia diz que a ausência do fruto gera o que está em Gálatas 5,19, que são manifestadas as obras da carne. Então, se nós conseguimos identificar que a falta do fruto do Espírito gera os maus frutos, a gente consegue identificar quais são os bons frutos, aquilo que a gente precisa gerar porque as pessoas ficam preocupadas agora, Jesus vai me cortar, então ele é a videira e eu sou o ramo, se eu não der um bom fruto eu vou ser cortado. Na verdade, se for identificado só os maus frutos, obviamente nós precisamos do Espírito Santo dentro de nós para que a gente venha a ser limpo, venha a ser transformado e gerado bons frutos, né? Glória a Deus, boa noite a todos. Nossa, isso aí, a gente está aqui em cima, é uma responsabilidade muito grande, ainda mais de falar sobre esse texto, onde Mateus remete muito aos maus profetas, como sendo esses maus frutos. E assim como o livro, esse texto que o pastor Oséias leu, eu quero me referir também aos maus frutos que está no livro de Romanos, no capítulo 16, versos 17 a 24, que diz assim: Paulo, na carta dos Romanos, falou o seguinte: e rogo-vos, irmãos, que noteis o que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras de lisonja enganam o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida a todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejam sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Os maus frutos, isso é uma coisa que não é de hoje, que está acontecendo. A gente
tem que deixar de ser ingênuo, de achar que as pessoas que vão às igrejas, as pessoas que se dizem irmãos, que se dizem ser nossos amigos, realmente são todas boas. Paulo, quando falava aos falsos profetas, né, ele se referia, quando ele escreveu essa carta aos Romanos, para a igreja de Roma, ele disse isso aos conhecidos dele. Se a gente olhar o livro de Romanos, ele tinha vários conhecidos, e Paulo disse a esses conhecidos: cuidado com os falsos profetas, com os enganadores, com as pessoas que distorcem a palavra dentro da igreja. Cuidado, muito cuidado com isso. Porque Paulo sabia que antigamente, no tempo de Paulo, não existia um templo como hoje, para que as pessoas orassem, se reuniam todo mundo e orassem todos juntos. Os cultos eram feitos em casas. Até a gente pode ver lá no livro de Romanos, por exemplo, aqui, a igreja que está em sua casa. Saudai a Espêneto, né? Então, assim, esse é só um exemplo, mas os cultos eram feitos em casas, em diferentes locais da cidade. Então Paulo advertia que existia pessoas, frutos maus nesses locais, falsos profetas que estavam distorcendo o ensinamento, porque o ensinamento, a doutrina do Evangelho de Cristo, que estava em Roma naquela época, não surgiu em Roma. Esse ensinamento, ele surgiu em Jerusalém, no dia de Pentecostes, quando tinha romanos judeus que foram para a festa de Pentecostes, e lá durante a pregação de Pedro, conforme diz aí o livro de Atos, nessa pregação, nessa festa, existia pessoas de todas as nações, e nessa pregação de Pedro, os romanos judeus que estavam lá receberam esse ensinamento, depois daquele mover todo, que eu acredito que esse mover do Espírito Santo, que consta lá em Atos 2, deve ter sido um negócio sobrenatural que eu ao menos não consigo imaginar como foi isso, né? Até tivemos o privilégio de estar no ano passado lá em Jerusalém, nesse local onde aconteceu lá no cenáculo. Então eu imagino o que aconteceu, como foi o mover, e cada pessoa de todas as nações na época receberam esse ensinamento. Depois isso levaram para Roma, na igreja de Roma, e esse era o ensinamento que eles estavam querendo distorcer, conforme Paulo. E assim como estavam querendo distorcer esse ensinamento que aprenderam do dia de Pentecostes, eles estavam querendo distorcer o ensinamento de Paulo, porque Paulo pregava o Evangelho de Jesus Cristo, pregava a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, e não por meio das obras, né? As obras da lei. Ele pregava o Evangelho vivo. Daí Paulo menciona assim que esses falsos profetas, eles não servem o Cristo, mas eles servem o próprio ventre, diz o Paulo. Ou seja, esses profetas, eles apenas pregam, eles apenas vão à igreja, esses profetas, pastores, líderes vão na igreja para defender a sua própria causa, ou seja, eles vão para ter lucro próprio, né? Isso aqui bem exemplificado, acontece até o dia de hoje. Há muitas igrejas que pensam mais no dinheiro do que transferir os ensinamentos para os seus fiéis, para que os fiéis geram bons frutos. Tanto é que o próprio Jesus, né, no capítulo 7 de Mateus, o próprio Jesus, antes
do texto que eu li, como introdução, no versículo 15, a exortação de Paulo para que os irmãos se desviem destes falsos profetas, Jesus também está dizendo. Jesus está dizendo no versículo 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Isso é impressionante. Devoradores. E é bem isso que você acabou de falar, né? Hoje não está limitado a um templo isso, porque na real, como se diz o ditado, né? Se existe quem cobra, é porque existe quem paga. Então, infelizmente, o povo também segue estes maus profetas, os falsos, porque neles eles veem uma esperança de ganho, porque são feitas as promessas, a triste teologia da prosperidade. Vem para cá e você vai prosperar. Vem para cá e você vai ganhar um carro novo. Vem para cá e você vai ter uma casa nova. Vem para cá e os teus problemas vão acabar. Isso é um falso evangelho. Falso evangelho. E Paulo continua no texto lá de Romanos dizendo: esses falsos profetas, eles enganam com suaves palavras, com lisonjas. Olha que isso não acontecia só naquela época. Hoje, se a gente perceber, a grande maioria, nós estávamos conversando na nossa aula do Mevan Academy essa semana, né? Que a grande maioria dos fiéis vão para a igreja, Das pessoas. vão da igreja, com pessoas para receberem as bênçãos que vão por causa de uma circunstância. Né? Não vão para a igreja, por exemplo, para agradecer o que eles têm. Isso é a minoria das minorias que faz isso. Mas a grande massa vai na igreja para pedir. Vai na igreja por causa da circunstância em que está passando, por causa da situação que está passando. E isso, Paulo diz aqui, cuidado, porque essas pessoas elas vão para a igreja para ouvir palavras que elas querem ouvir. Elas já estão saindo de casa pensando no que elas vão querer ouvir dentro da igreja. Daí tem esses lobos vestidos de cordeiro, aí que o pastor falou, que se aproveitam disso. Quando vem essas pessoas... Lobos devoradores. Quando vem essas pessoas, esses carneirinhos sensibilizados, querendo conforto, querendo uma palavra bacana. E aquilo que eu falei, Edir, não é errado, porque no princípio eu vim para a igreja porque eu tinha problemas. Exatamente. Né? Mas eu não posso continuar com essa mentalidade. Porque aí corre o risco de cair no laço dos falsos. Exatamente. Então, e aí então Jesus, aqui Paulo está falando que existia. Paulo está falando isso que Jesus falou, né? E Paulo está dando um conselho. Qual é o conselho? Desvia deles. Corta caminho deles. Só que como a gente identifica? Agora vamos entrar no fruto. Como nós identificamos um falso? Yes. Por seus frutos. Por seus Aí, frutos. e como você identifica um bom fruto? Você vai ver a essência. Aquilo que tu leu lá nós falamos lá em... aquilo que você falou antes. Não tem como você ser produtivo, ser frutífero e produzir bons frutos se você não tiver o fruto principal. Que é o fruto do Espírito. Aleluia. E aí você vai ver o quê?
o bom testemunho. Uma das coisas também que o pastor Adir comentou ali, em Oséias 4 fala, né, que o meu povo é destruído. O meu povo, aqui a palavra, né, Deus falou, o meu povo foi destruído, em Oséias 4:6, porque lhe faltou conhecimento. E porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Isso aqui não está falando de pessoas que chegaram e conheceram Jesus e foram rejeitados, né, porque eles não têm o conhecimento. Não, ele está falando do povo de Deus mesmo. Aqueles que têm o conhecimento e acabam que não vão buscar e recebem uma orientação, uma má orientação, né, do falso profeta. Né, que a gente olha falso profeta, a gente pensa, nossa, né, um falso profeta, a questão do anticristo, da besta, né, e tudo mais. A gente acha muito longe, né? A gente acha que o falso profeta é algo muito além, não é bem assim, mas né, é algo. E aonde está o falso profeta? Não está dentro da igreja só. Tu liga a televisão, o Adir que veio provocar hoje aqui como profeta, né? Denunciando, né? Vamos entrar no rio profético agora para denunciar. Só que é uma grande responsabilidade isso. Entende? É uma grande responsabilidade, é um peso de responsabilidade. Porque quando você liga a televisão, por exemplo, um canal que não tem prestígio nenhum pela família, pela vida, pela integridade, o que acontece? Ela fica falando o quê? Ela fica contaminando as pessoas, né? Não vou dar ibope aqui para falar o nome dessa rede de televisão, né? Essa rede bobo. Não vou falar o nome dela para não dar ibope, mas tu liga lá, é algo falso, que está pregando uma mentira, que está gerando pavor, que está gerando medo, em vez de gerar vida e esperança. Pois é, exatamente o que acontece com esses falsos profetas, só que o contrário dessa emissora. A emissora só fala o que é ruim, né? Uhum. E tem falsos profetas que só falam coisas boas. Chega o fiel desesperado querendo alguma coisa, já vem o falso profeta dizendo, eis que te digo, né? Vestidinho de cordeiro. E Paulo diz que eles vão abrir a boca em nome de Deus, né? Então, eis que te digo que aquela oração que você fez na tua casa será atendida. Aquilo que você pediu, você vai receber. Não existe exortação para a palavra de Deus. Deus ordena que as pessoas sejam exortadas para ter um caminho, para ter fugiu a palavra agora, mas enfim, um destino precisa dessa exortação, né? Porque só elogios é falso. Isso não existe. Deus não vai dar tudo para a pessoa, só coisa boa. Ao menos que você tenha uma fé. A Bíblia diz que tudo que você pedir receberá, desde que tem fé. Mas eu não acredito que existem pessoas, que haja um propósito também. Exatamente, que esteja no propósito e que tenha fé suficiente para merecer isso que está pedindo, né? Para que haja um propósito. Se não houver propósito, não recebe nada. Não recebe, exatamente. E aí então, o mau fruto ele é reconhecido através disso. Pelo mau testemunho. Porque, infelizmente ou felizmente, né? Felizmente podemos dizer que isso está na Bíblia. Que nos últimos dias, as pessoas elas iam fazer o quê? Buscar mestres para si. Elas teriam comichões nos ouvidos quando elas ouvissem a verdade. Isso não ia ser agradável aos ouvir. Falar a verdade muitas vezes não é agradável. Para nós que temos um encargo
um ofício ministerial, eclesiástico, de ministrar, de falar da palavra, muitas vezes não é fácil. Muitas vezes nunca é fácil. Sempre é desafiador. Eu não sei, mas eu nunca perco aquele frio na barriga, irmão. Eu estava aqui agora, antes de começar, o negócio parecia que ia sair pela boca já, coração, sei lá, fica aquele negócio assim, aquele temor, porque não é fácil, porque a gente não fala para agradar, a gente fala a verdade para dar destino. Também não é para matar e nem destruir, mas realmente é para alinhar. Por isso que hoje eu até postei ali falando sobre o propósito de hoje, né? Da palavra, seria para um alinhamento e para nos posicionarmos naquilo que Deus tem para nós, para esses tempos. E aonde que nós vamos identificar o mau fruto? Aí, pelos maus testemunhos, infelizmente. Por através dos desejos, dos seus próprios interesses, que é o que você estava falando antes ali. Quando se busca algo para se auto-beneficiar e não é para abençoar, não adianta. Não vai gerar bom fruto. Por isso que Jesus disse, não tem como a árvore má dar bom fruto. E não tem como a árvore boa produzir um mau fruto. E eu estava falando antes aqui, não tem. O pé de laranja, ele vai dar laranja. Você pode fazer o que for, ele não vai deixar de dar laranja. O pé de limão, ele vai dar limão. Você pode orar, você pode jejuar, você pode derramar óleo, ungir o pé de limão para que dê laranja de umbigo ano que vem. Eu vou ungir esse pé, vou orar, porque ano que vem eu vou colher laranja. Não vai. A essência, a natureza dele. Foi para isso, né? Foi para isso. Agora, se eu tenho o fruto do Espírito, o que eu vou frutificar? O que é bom. Agora, o espinheiro, ele não vai dar coisa boa. O espinheiro, o que ele faz? Machuca. Quem já mexeu na lavoura sabe o que eu estou falando, né, pastor Nadir? Os irmãos que vieram lá da terra natal, lá de Carlos Barbosa, né? Israel da onde? Novo Hamburgo. Cidade grande. Não sabe o que é lavoura, não. Eu até estava procurando alguma coisa sobre agricultura para falar sobre isso, mas eu não sei nada. Se bem que esses dias você falou de fé e foi tremendo, né? Grão de mostarda. Eu tenho o grãozinho de mostarda guardado até hoje. Sim, pastor, mas ali o senhor falou do espinheiro, dos abrolhos, espinhos e tal, e remete a pessoas, né, também. E quantos de nós, né, aqui, a gente conhece pessoas que tu tá perto dela, assim, é agradável, tu sente, assim, a presença de Deus, mesmo que não seja falando propriamente de Deus ou de Cristo ali, mas na conversa, no conviver com a pessoa, é bacana, assim, tu se sente bem, tu tem o prazer de estar junto. E já em contrapartida existem algumas que, infelizmente, a gente não tem tanto prazer de estar assim. Mas daí cabe a nós impartir esse fruto, né? Se nós temos ele, né, que é o fruto do Espírito, que são os 9 gomos ali, que nem o pastor Adir até falou, de semente, casca, né, que representa um fruto só. Cabe a nós impartir isso para essas pessoas, porque senão elas vão continuar sendo espinho, né? Vão continuar as pessoas vão continuar se afastando, sendo que elas precisam estar próximas de alguém que tenha, né, na essência o fruto do Espírito, né? E como isso é desafiador, né? Isso é difícil. Como isso? Porque tem situações. Nós não estamos, queridos, por favor, entenda isso. Nós não estamos aqui para sermos juízes, para apontar. Porque todos nós um dia precisamos e continuamos
a necessitar de sermos aperfeiçoados, não é? Não é verdade? Isso que você falou, nós precisamos impartir isso com um bom testemunho. Existem pessoas que mesmo que sem elas abrir a boca para falar, é agradável estar perto. Às vezes tem pessoas que você passa próximo a alguém, você sente a presença de Deus. Você, olha que coisa agradável. Você sente a glória de Deus. Você chega, nossa, às vezes você está conversando, quantas vezes a gente está conversando com alguém e a pessoa, nossa, estou todo arrepiado, estou sentindo algo agradável, porque há um bom fruto que está sendo derramado ali, que está sendo impartido ali, né? Eu gosto muito do assunto da atmosfera, né? Que a gente cria atmosferas, né? Falei sobre isso. A gente pode criar uma atmosfera dentro da igreja, a gente pode criar uma atmosfera dentro da nossa casa, e a gente pode criar uma atmosfera dentro da gente. Uma atmosfera onde vai ter, quanto mais desses frutos estiverem acoplados dentro de nós, mais o local vai ficar propício para a formação de uma atmosfera onde o agir de Deus vai estar nesse ambiente. Porque a gente sabe que Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares? Sim. Mas Deus age em todos os lugares? Não. Deus vai agir aonde existe um local, um ambiente propício para que ele se manifeste. Isso, né? Porque assim, ó, existiu na época, muitas pessoas se enganam em ver milagres e maravilhas de pessoas, e daí consideram, o cara fez milagre, operou um milagre, e o cara é de Deus. Nem sempre isso pode ser enganador. Na época do faraó, existiam os magos que fizeram alguns sinais idênticos ao de Moisés. Então, isso que a gente tem que cuidar muito. E agora eu vou ler um texto aqui, um versículo para desafiar vocês, para desafiar a igreja, né? Que diz lá no livro de Deuteronômios, capítulo 13, verso 3, diz assim: não ouvirá as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova para saber se amais o Senhor, vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Que está dizendo que Deus, de vez em quando, permite surgir esses falsos profetas para provar o nosso amor. E aí? Misericórdia. Mas isso é o que remete em João 15, né? Que o que acontece? O ramo que não der bom fruto, ele corta, mas ele não morre na hora. O cortar não é a pessoa deixou de servir a Jesus, morreu, né? Ou deixou de fazer o bem, ela morreu. É como Adão, certamente morrerás. E ele durou muito tempo ainda, mas ele com Deus foi dali para trás, dali para frente foi outra história, né? E nesse ramo ele cortou, ele vai ter as consequências, né? Ele vai secando, vai perder as folhas até ele, né, a pessoa identificar que ele está morto. Por isso que nós devemos estar atentos ao profeta e ao fruto dele. Se ele não tem bom fruto, já é algo que já está escrito. Nós não devemos estar junto, não devemos. Hoje nós estávamos conversando ainda sobre isso, de estar debaixo de algo que você sabe que está errado.
Isso é perigoso. Irmãos, nós não somos de estar mistificando as coisas, é isso? Místicos. Mas nós cremos na presença de Deus, e a presença de Deus é real. O Adir falou do ambiente, né, da atmosfera. Existem ambientes que você vai e você não aguenta ficar muito tempo. Você se sente mal. Não sei se alguém já se sentiu assim, em entrar num ambiente e você se sentir mal e querer sair dali? Existe um ambiente que eles queimam uns negócios aromáticos, um bom perfume, mas eu me sinto ruim naqueles ambientes. Eles queimam umas varetinhas assim, né? Que é aromático, que perfuma o ambiente. Não, eu chego naqueles lugares, eu chego a passar mal, chega a me dar ânsia de vômito, a vontade de sair correndo nesses ambientes. Algumas lojas, comércio que na cidade tem. Porque o que é gerado naquele ambiente no mundo espiritual não está me fazendo bem. Porque quando você chega num ambiente, você tem o Espírito Santo, você tem esse fruto do Espírito, você discerne. Você discerne. Como um homem espiritual. Por isso que o falso, quando você é um homem espiritual, uma mulher espiritual, não espiritualista, mas espiritual, não é uma pessoa que fica espiritualizando tudo, mas uma pessoa espiritual é que discerne as coisas pela palavra de Deus e tem uma vida na palavra de Deus. Você se torna uma pessoa espiritual, você discerne o que é certo e o que é errado. É óbvio, eu não saio para condenar, para apontar e acusar e julgar o que está errado. Mas no momento que eu ando no certo e na verdade com este fruto, na hora a gente identifica o que está certo e o que está errado. E não é para mim julgar o que está errado, na realidade é para mim não errar. Eu vi uma frase uma vez que me marcou, porque teve um tempo que a gente apontou muito o dedo para a falha da igreja e dos falsos. E eu ouvi uma frase que isso traz equilíbrio um pouco para aquilo que nós estamos falando. Não aponte para edificar, não aponte o seu dedo para o erro da edificação torta. Somente construa algo reto, porque todos que passarem vão ver o que está certo e o que está errado. Então, qual é nosso dever como igreja? Vamos lá agora, focando um pouquinho mais nesse tema. Qual é o nosso dever como igreja? É apontar e acusar o que está errado ou construir o que está certo? Agora aí nós entramos no fruto. Exatamente. Eu tenho aqui um texto preparado, engatilhado para isso. Atira. Manda fogo. Lá em Efésios 5:6 diz assim, ó: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora eu vou dizer o seguinte, isso aí me preocupou muito. Às vezes acha que só serão condenados esses falsos profetas, mas aqui está dizendo que nós seremos culpados por escutar esses falsos profetas. Meu Deus. Por que nós seremos Você condenados? Porque nós somos conhecedores da palavra, e Jesus disse: eu vos deixarei o meu Espírito Santo que ficará entre vós para ensinar vocês, para vocês terem um discernimento, isso que o pastor Zé falou, para vocês terem um discernimento e vocês saberem o que é certo do que é errado, vocês saberem qual é o fruto que presta e qual é o fruto que não presta. E diz aqui em Efésios, não estou eu inventando pela minha boca, a ira de Deus virá sobre os desobedientes. Então a culpa não será apenas dos falsos profetas, nós iremos pagar
se seguirmos esses falsos profetas, um preço Deus. muito alto. E esse preço pode ser a não salvação. Olha isso aqui. Depois do texto que você leu, olha o que está escrito aqui, ó. Portanto, não sejais seus companheiros. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem. Quase que tiraram da Bíblia isso, não? Mas hoje à tarde, né, professor, nós estávamos falando também sobre isso. A gente falou muita coisa hoje também, né? A gente ficou o dia todo aqui junto. Sim. Mas assim, ó, que a tua influência para outras pessoas é muito importante. Quando a gente tem que pensar o que a gente está fazendo. Ah, mas isso aí não me contamina, né? Que era o que nós estávamos falando. Isso aí eu posso fazer porque isso aí não me prejudica. Tudo certo, não te prejudica, mas aqueles que estão te olhando, te observando, será que para eles, para essas pessoas, elas podem cair ou não? Então, na dúvida, não faço, porque aquilo que eu fizer e trazer algo de prejuízo para o meu irmão... Eu serei culpado. Eu serei culpado. Porque ai daquele que fizer um dos meus pequeninos se escandalizar, né? Tropeçar, né? É melhor que ate uma corda no pescoço, né, numa pedra e lance ela no mar. Jesus amado, que forte isso. Mas deixa eu concluir aqui. Então, irmão, nós temos que separar os níveis de relacionamento. Ok? Amém? Amém. A minha amizade eu dou para quem tem caráter. Mas o meu relacionamento de companheirismo, né, é outro nível. É onde não exige a minha intimidade. Então eu posso ter relacionamento como irmãos que têm empresas, negócios. Você vai receber lá no teu negócio diversas pessoas de vários segmentos. E ali é um relacionamento que você tem de parceria, de negócios, de trabalho. Ok. Mas não é alguém que seja um companheiro, que você vai dividir sua amizade e o seu coração, porque isso é perigoso. É uma aliança. E com essa aliança, ela vai trazer essa influência. E ele segue o texto. Porque, olha que forte isso aqui. O segmento do texto que você leu, eu não tinha lido aqui. Eu nem separei esse texto. Porque no outro tempo, presta atenção, irmão. Pega isso aqui, meu querido, que está em casa. Olha que coisa tremenda isso daqui. Porque no outro tempo, olha só, vou repetir o verso 7. Portanto, não sejais seus companheiros. De quem não é para ser o companheiro? De quem? Dos filhos da desobediência. Daqueles que estão, né, produzindo e gerando frutos maus, né? As obras da carne. E aí ele diz assim: portanto, não sejais companheiros, porque noutro tempo éreis trevas. Eu era das trevas e andava com a carne e com os carnais. Mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Aleluia. Olha agora aqui no versículo 9. Escuta essa bomba aqui, meu irmão. Porque o fruto, qual é o tema? O fruto do Espírito está aonde? Em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Meu Deus. Vamos ler de novo, irmão. Isso aqui é muito profundo. Eu não sei, ou foi muito profundo para mim, quem sabe eu estou no raso ainda. Mas vamos lá. Eu não sei, você pegou, irmão? Mas Deus sempre Jesus, abominou
a emulação que ele falou de pessoas que quando estão na igreja são pessoas tementes, são pessoas que são adoradores, são tudo a Deus. Quando a pessoa está no mundo, a pessoa se transforma, em vez de tentar transformar as pessoas do mundo para o lado de Deus, a pessoa se iguala a elas para não perder a amizade. Exatamente. Né? Isso que o pastor Israel também falou Separar. é muito forte, né? A gente ter que transformar isso, a gente ter que tentar contagiar, assim como eu sempre me lembro agora com a história desse coronavírus, né? Que a gente está aí todo mascarado, todo com medo. Na época de Jesus existia a lepra. A lepra era um negócio contagiante. Não poderia nem chegar perto, nem tocar, nem fazer nada que pegaria a lepra se a gente tocasse num leproso. O leproso tinha que viver em Tinha isolamento que viver constante. isolado. E Jesus, antes de curar o leproso, ele abraçava o leproso. Tocou. Ele sobre o tocava o leproso. E em vez de Jesus ficar com a lepra, o leproso ficava contagiado com o amor de Jesus. Aleluia. Por isso, andai como filhos da luz. Antes era trevas, agora sois luz. Então, por isso, devemos de andar como filhos da luz. Porque o fruto, isso aqui para mim foi violento, do Espírito está onde? Em toda bondade e justiça e verdade. Nós falamos um pouquinho de justiça antes aqui. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Olha só. E não comuniqueis como com as obras infrutuosas das trevas, mas antes, condenai-as. Porque eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Olha só, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Aleluia. Forte. Muito forte. Forte isso aqui, queridos. E nós, quando estamos cheios com esse fruto, os frutos do Espírito, quando a gente carrega, que a gente vai gerar essa luz. Eu não lembro qual que é, onde que está a passagem que Jesus diz que a gente tem que ser luz do mundo, que a luz não pode ser que a lanterna não pode ser colocada debaixo da mesa. Isso. A gente tem que colocar a lanterna onde ela possa iluminar Toda a casa. Então eu creio que nós temos que ser essa luz, e essa luz em cima da mesa, não aquela luz apagada lá debaixo da mesa. Nós temos que nos encher com esse Espírito Santo, com esses frutos que está lá no livro de Gálatas. O amor, bondade, isso que está ali também no livro de Efésios, que o pastor leu. Nós temos que nos encher com esses frutos todos. Daí a gente pode estabelecer uma autoridade aqui na terra, uma autoridade em Deus, um verdadeiro discípulo de Deus aqui na terra, onde a gente pode combater, seja o mal que for, não irá nos atacar, porque a gente é luz, e não existe, onde há luz não existe escuridão, né? Então a gente pode enfrentar as trevas sem medo. As trevas, elas só vão imperar onde houver ausência de luz. Mas onde houver a luz, as trevas elas não conseguem
João 15. Só para nós fechar aqui o raciocínio de hoje, queridos. Jesus amado. Passa rápido, né? Jesus amado. Não sei para vocês, mas já acabou o nosso tempo. Já foi. Nem vou falar a hora agora. Mas João 15. João 15. E versículo 16. Se nós formos cheios do fruto do Espírito, que foi o que o pastor Israel falou antes, eu posso aí sim frutificar. Frutificar. Qual é o propósito de eu ser cheio do Espírito Santo e ter o fruto do Espírito? Qual é o propósito? De eu receber algo de Deus, se não for para manifestar e compartilhar. Não teria o porquê. Então, se Deus me deu algo, eu preciso compartilhar. Você falou isso? Foi? Nós devemos de impartir sobre aqueles que ainda não têm. Aquilo que recebemos é para esse propósito que Jesus nos escolheu. João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Que coisa boa. Quando nós, escolhidos por Deus, cheios do fruto, vamos frutificar mais frutos. Através do quê? Das boas obras, da evangelização, impartindo o amor de Deus, compartilhando aquilo que nós recebemos. Irmãos, é tão fantástico, é tão maravilhoso você poder compartilhar aquilo que você recebeu de Deus. Eu acredito que a maior alegria de um salvo é salvar alguém. Aleluia. Aleluia. Quantas pessoas você já evangelizou? Quem já evangelizou uma pessoa que aceitou Jesus? Levanta a mão. Você falou do amor de Deus para alguém? E essa pessoa está ali recebendo a palavra que você está liberando? O que você está dando? O que você recebeu. Aquilo que de graça recebeste, de graça dai. Isso é o quê? É ser frutífero. É produzir fruto, fruto permanente. Por que é fruto permanente? Quando uma pessoa recebe Jesus como Salvador, esse fruto nunca vai acabar, porque essa pessoa vai para a eternidade para sempre. E vai estar conosco, com Cristo. Então, a maior alegria de um salvo é poder salvar. E eu me lembro quando Jesus curou a Cláudia do câncer no útero. A médica disse: não vai poder mais gerar filho, tem que tirar o útero. E aí, chegamos em casa uma terça-feira à noite, eu dobrei o joelho à beira da cama. E eu não consegui falar, eu só chorei. E nas minhas lágrimas eu pedi: Senhor, eu quero ter mais filhos. Eu tinha 22 anos de idade. 22 aninhos de idade. Eu falei: Senhor, nós queremos ter mais filhos. 21 para 22. E derramei as minhas lágrimas. Eu não falei. Em lágrimas eu comuniquei o que o meu coração estava gritando a Deus. E nas minhas lágrimas eu dizia: Senhor, eu quero ter mais filhos, Senhor. Devolve a saúde para minha esposa. Porque hoje eu e minha casa te servimos. E
para a glória de Deus, muitos já conhecem o testemunho. Eu deitei ao lado da Cláudia, ela pegou na minha mão e disse assim: amor, eu senti alguma coisa se mexer dentro de mim. E na mesma hora o Senhor falou comigo: diga para ela que foi a minha mão que a tocou e ela não tem mais câncer. E quando eu compartilhei isso com ela, nós choramos, se abraçamos, amanhecemos, aquela madrugada toda passamos chorando e glorificando a Deus. E o câncer nunca mais. E o útero dela foi completamente curado, ficou uma marca de cauterização. E Deus nos deu mais 2 filhos. Então, hoje, quando a gente ora e ministra a palavra e libera a unção que recebemos de Deus, e através disso nós vemos outras pessoas com câncer sendo curadas, uau, não tem alegria comparável a isso. Ah, não tem, queridos. Então aquilo que nós recebemos, nós só vamos frutificar, porque não foi nós que escolhemos, foi o Senhor que nos escolheu. E não foi um pastor, não foi um homem, não foi Jesus que te escolheu. E aquilo que nós recebemos, nós precisamos impartir. Aleluia. Aleluia. Considerações, Israel. Minhas Vai lá. considerações finais. Eu falei essa semana uma frase que depois eu fiquei pensando, não estava escrito nos meus papelzinhos ali. E não foi da minha cabeça que eu tirei, ó, foi Deus mesmo que me falou. Não posso dizer assim, foi uma ideia minha, não foi. Mas algo interessante assim, eu gostaria de encerrar minha parte dizendo isso. Que para nós termos esses frutos, gerarmos esses frutos, o que vem de Deus para nós canalizamos para as pessoas. E aquilo que a gente pensa em fazer para o próximo, filtramos. Com o quê? Com o fruto do Espírito. Repete isso daí. Aquilo que Deus me falou, aquilo que Deus me deu, eu canalizo para as pessoas. Aquilo que eu recebo de Deus, eu transfiro, eu imparto às pessoas. E aquilo que eu vivo, o que o fruto fez em mim, eu filtro com ele, com amor, com longanimidade, bondade, e daí sim, transfiro para as pessoas. Uau! Deus me falou isso. De novo, vai lá, falar 3 vezes, irmão, para gravar bem, amém? Quem sabe, quem já ouviu uma mensagem, daí tu vai lá, ouve ela de novo, tu tira um monte de coisa nova, fala de novo. Aquilo que Deus te deu, tu canaliza. Transfere. Transfiro. Okay. E aquilo que eu tenho para passar ao próximo, eu filtro. Filtro. Com o fruto do Espírito. Então aquilo que eu recebo de Deus, eu transfiro, imparto, né? Mas aquilo que eu tenho, no meu saber, no meu conhecimento, na minha experiência, eu filtro através do fruto e dos seus atributos, com amor, com benignidade, com longanimidade, com domínio próprio, mansidão, sem ira, né? Não pode ficar brabinho? Não? Ai, que desafio isso, né, irmão? Que pena que não dá para tocar, né? Eu ia pedir para você tocar o teu irmão e fica tranquilo, mansinho. Fique tranquilo. Tá brabinho? Tá bravinho? Não pode. Não pode? Não pode, Israel. Ah, meu Deus. Irmão, estreitou, né? É o fruto do Espírito, né? Nós só podemos dar o que nós temos. Vai lá, pastor Adir. Suas considerações. Aleluia. Aleluia. O pastor Israel matou agora. Não. Toda, né? Resumiu tudo. Ele não falou quase nada, né? Mas no final ele chegou e deu uma pancada. É Deus que falou, não fui eu. Resumiu. Sim, Deus falou para vocês e você falou para nós, né? Resumiu tudo. Muito bom. Então eu encerro minha parte aqui com o versículo lá de Gênesis 4:7, que diz: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então essa é o nosso propósito aqui na terra, dominar a nossa parte carnal e multiplicar
o que o Espírito Santo depositou em nós. Esse é o nosso propósito aqui na Terra. Aleluia. A gente viver pelo Espírito e não pela carne. Aleluia. Amém? Amém.